Essa é a lição certa, lição número 8, mais que vencedores. Amém? Todos conseguiram achar aí? Lição 8, mais que vencedores, parte de dentro. Então tá. Vamos começar nosso estudo. Diz assim, pessoal. Após termos aceitado o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, devemos tê-lo também como o padrão, o exemplo a ser seguido. Em seu ministério terreno, Cristo foi vencedor em todos os sentidos. De fato, ele jamais perdeu uma só causa. Tudo o que realizava aqui na terra era por nós. E em todas as batalhas, simplesmente mostrava que era o Senhor. Ele veio dar-nos os exemplos, como se estivesse dizendo: vejam bem, é assim que vocês têm de agir. Façam o que eu faço, pois desse modo terão o sucesso que tenho. Vejamos agora como o Senhor se comportou diante dos mais diversos ataques malignos. Irmão, isso aqui é uma coisa interessante, esse início aqui. Por quê? Porque Jesus ele tem falado assim no estudo dele aqui. Ele deixou bem claro. Você tem que fazer desse jeito como eu estou fazendo. É isso que Jesus está mostrando para a gente. É como se ele viesse até a terra, né? Como não? De fato é isso. Ele veio até a terra, ele fez a obra dele e ele virava para a gente e falava assim: ó, tá vendo como é que eu estou fazendo? Vocês têm que fazer exatamente desse jeito. Você está vendo como é que eu expulso um demônio? Você tem que expulsar um demônio desse jeito. Você está vendo como é que eu curo uma pessoa? Você tem que curar uma pessoa desse jeito como eu faço. Você vê que o pessoal do mundo, eles têm uma frase, pessoal. Sabe que o povo do mundo tem uma frase? Qual é a frase do povo do mundo? Vou te falar. O povo fala assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o quê? Não tem essa frase? Tem ou não tem? O povo do mundo tem essa frase, pessoal. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? Eles têm essa frase, mas com Jesus é diferente. Com Jesus é assim, ó, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Amém, pessoal? Com Jesus é diferente. O povo do mundo não. O povo do mundo vai falar, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Por exemplo, um adulto, né? Um adulto geralmente fala isso, alguns adultos vão falar pro filho, que não são cristãos, assim espero, né? Às vezes vão falar assim pro filho, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Por quê? Enquanto ele fala assim, ó, filho, você não pode xingar, mas o pai e a mãe tá xingando. Enquanto ele fala assim, filho, ó, você não pode pegar isso aqui, nada, você não pode pegar nada de ninguém. Mas, no entanto, o pai e a mãe tá pegando. Tem adulto que fala assim, filho, ó, você não pode falar essa palavra que você está falando, mas o pai e a mãe tá falando. Aí por isso que os pais falam, ó, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, mas essa frase está errada. Essa frase não cabe a nós, que somos cristãos. Essa frase não cabe a Jesus, né? Até aquela brincadeira dos jovens, está na Bíblia ou está amarrado? E aí, essa frase aí, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado, né, pessoal? Não tem versículo bíblico falando sobre isso, né? Na verdade, é muito ao contrário. Jesus está deixando bem claro, você tem que fazer aquilo que ele fala e também fazer aquilo que ele faz. Amém, pessoal? Ou seja, ele é um grande exemplo para a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você tem sido exemplo? Você tem sido exemplo na sua casa, na sua vida? É importante você ser um exemplo, tá? Porque quando as pessoas te olham, elas estão olhando para Jesus. Você vai transparecer isso diante dessas pessoas. Amém, pessoal? Então essa frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, está errada. Glória a Deus. Qual é a frase certa? Glória a Deus. Amém. Você aprendeu já. Vamos lá. Continuando aqui então. Ameaças e perseguições. Diz assim, ó. Depois de ter mandado matar João Batista, Herodes decidiu estender as mãos sobre Jesus. Alguns fariseus trouxeram ao mestre a notícia das intenções daquele Claudino. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, ide, dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e ao terceiro dia, sou o que, pessoal? Sou consumado. Lucas 13, 31 a 32. Essa é a atitude que o Senhor espera de todos os seus, mesmo diante da maior ameaça. Em relação às perseguições que nos sucedem, ele ensinou, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultarei e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está escrito lá em Mateus, capítulo 11, até o versículo que, pessoal? Mateus capítulo 5, do verso 11 até o versículo 12, tá bom? Então, pessoal, Jesus, ele espera, né,
que nós sejamos igual a Ele. É exatamente isso. Jesus espera que nós sejamos um pequeno Cristo, que nós fazemos as obras dele como Ele fez. Jesus expulsou demônio, sim ou não? Expulsou, certo? Jesus expulsou demônio. E o que Ele espera que a gente faça? Expulse demônio. Jesus curou pessoas, sim ou não, pessoal? O que Ele espera que a gente faça? Cure pessoas. Jesus pregava a palavra, sim ou não? E o que Ele espera que a gente faça? É isso, irmãos. Pregar a palavra não é só para pastor. Pregar a palavra não é só para obreiro. Por exemplo, se você vê alguém na rua que está sofrendo, você pode chegar lá na pessoa e falar, Jesus te ama, tá? Pode ou não pode, pessoal? Você pode falar. Você tem autoridade para isso. Alguém estiver sofrendo, passando alguma coisa, olha, Jesus é contigo, não desiste não. Deus está contigo. A pessoa vai olhar para você e não vai entender nada. Depois Jesus vai trazer lembrança. Eu entendi, aquela serva de Deus falou para mim. Então o que Jesus espera de nós é que nós sejamos mais valentes do que o valente, como Ele foi. Ele quer que você seja dessa maneira, seja igual a Ele. Já percebeu um pai com um filho como é que é? Já percebeu que tudo que o adulto faz, uma criança quer fazer igual? Já percebeu isso? Por exemplo, se você tiver uma criança dentro de casa e a criança estiver xingando o tempo todo, ela está aprendendo com alguém. Ela está escutando alguém fazer isso. Certo? Na escola a mesma coisa. A criança fez alguma coisa na escola, chegou uma reclamação, opa, tem uma coisa de errado. Alguma coisa essa criança aprendeu dentro de casa, ou até com um tio, ou até na casa de alguém, alguma coisa aconteceu. Então você vê que a criança ela quer imitar o tempo todo. Ela quer imitar. Né? Você vê minha filha, ela o tempo todo quer me imitar, quer estar atrás de mim, parece um carrapato. Ela parece até um chiclete, né? Quem já mastigou um chiclete? Já mastigou um chiclete? Ele não gruda? A minha filha é igualzinho, pessoal. Parece um chicletinho. Tudo que eu faço, ela quer fazer. Ela quer me imitar, quer fazer. Até mais novo, quando eu ia jogar bola, hoje em dia eu quase não jogo mais bola, né? Deveria jogar mais. Mas quase não tem mais tempo também, né, pessoal? Mas quando eu jogava bola, até pro campo ela queria, papai, eu vou com você, papai, quero ver você jogando. Até pro campo ela ia. Ou seja, ela quer o tempo todo ficar grudada, quer ficar perto, né? Então é o que Jesus quer de você, como um filho, que você imite a Ele também em nome de Jesus. Amém, pessoal? Seja mais valente que o valente. Doenças e enfermidades. Diz assim, ó. Diante de todos os tipos de doenças e enfermidades, o Senhor Jesus se colocava como mestre. Ele sabia que o Pai lhe havia confiado poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. E uma a uma o Senhor as desfazia. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4:40. Para que fôssemos vencedores sobre as doenças e enfermidades, ele as sofreu em seu próprio corpo, levando todas elas, para que jamais tivéssemos de sofrê-las. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pesaduras, nós fomos o quê, pessoal? Sarados. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao versículo 5. Ou seja, não foi em vão, tá, pessoal? Não pode ter sido em vão. O que Jesus fez naquela cruz não pode ser em vão. Você não pode agora simplesmente parar de achar, pastor, acho que eu já estou derrotado, essa luta que eu estou passando não tem mais jeito não, pastor. Não, estava errado, irmão, tem jeito sim. Jesus não fez em vão, ele não se entregou em vão na cruz do Calvário. Pense em tudo que ele sofreu naquela cruz, pessoal. Pense em cada dificuldade que ele teve naquela cruz. Irmão, olha para mim. Jesus, ele apanhou na cruz, sim ou não? Ele foi humilhado, sim ou não? As pessoas caçoavam dele, sim ou não? Irmão, tudo isso Jesus sofreu na cruz do Calvário. Para quê? Para que você hoje fosse um vencedor. Amém, Jesus? Jesus passou por tudo aquilo para que hoje você fosse um vencedor diante da obra de Deus. Então, se Jesus mandou você fazer algo, fez algo por você, e você não fizer, é como se você estivesse falando para ele assim, ó, tudo que o Senhor fez por mim foi em vão, não valeu de nada. Isso é muito sério. Tá dando uma ventania lá fora, Belânio. Bota aquela mesa para mim, por favor, para dentro. Isso, senão daqui a pouco, meu Deus do céu, vai levar a mesa, ela está amarrada, né? Então entende isso aqui, que Jesus nos fez vencedores. Ele nos fez para ser vencedores em Cristo Jesus, amém? Não foi em vão, ele tem uma obra sobre a tua vida.
Vamos lá. Tentações e demônios. Diz assim, ó. Ninguém será tentado por Satanás na mesma proporção que aconteceu com o Senhor Jesus. Para tentar o Filho de Deus, o diabo usou de todos os meios, mas não conseguiu derrotar o nosso Salvador. Por quê? Porque Cristo se firmava na palavra de Deus e com ela resistia ao inimigo. O Senhor deixou o maligno tentá-lo e venceu para dar-nos exemplo de que nós também podemos triunfar sobre toda a força do inferno e principalmente para socorrer-nos em todas as tentações, porque aquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 12, 2:18, né? Que Cristo Jesus sofreu outras fortes tentações, além daquelas que suportou ao jejuar 40 dias e 40 noites no deserto. E venceu o que, pessoal? Ele venceu o quê? Pessoal, além da tentação do deserto, que Jesus teve, ainda teve que aturar o diabo ainda, falando um monte de coisa para ele. Para pensar. Quem já fez jejum aqui? Quem já fez jejum? Jejum de um dia inteiro. Quem já fez? Um dia inteiro. 2 dias inteiros. Quem já fez? Pastor, o senhor já fez quantos dias? 21 dias. 21 já fiz. Né? Jejum forte. Só legume, pessoal. Misericórdia. Não aguentei um tempo que eu não como legume. Nem quero ver legume na minha frente. Durante bastante tempo, né? Mas eu fiz para quebrar a carne, para estar ali diante de Deus, ser santificado pelo Senhor. Amém, pessoal? Isso é importante. Então você vê que o próprio Jesus, além dele estar em jejum, né? Quem já ficou com fome algum dia? Quem é que fica estressado quando está com fome? Levanta a mão, crente. Pode mentir não, hein, crente? Irmão. Não tem gente que é assim? Quando fica com fome, fica estressado, não é? Não é verdade, pessoal? Né? Então você vê, imagine Jesus, 40 dias, 40 noites. Para completar, ainda me aparece o diabo para encher a paciência dele. Tá entendendo? O que acontece geralmente? Quando a gente está passando por uma luta, aí que o diabo quer aparecer mais ainda para você. É aí que ele quer aparecer para tentar você, né? Ou seja, quando ele não vem, ele manda quem, pessoal? Ele manda o secretário. Não é verdade? Então você tem que estar atento quanto a isso, tá? Fique ligado quanto a isso aqui, tá bom? Fique atento aí. Aí vai continuar aqui, diz assim, ó. A Bíblia afirma que ele foi tentado em tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. A Escritura apresenta o relato de um ataque direto do inferno ao Senhor. E mais uma vez, Jesus provou ser vitorioso. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Está lá em Lucas capítulo 4, 33 ao 35. A Bíblia declara que se tratava de um homem possuído por um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? No versículo 34. Repare que o demônio falou no plural. Ele certamente representava todo o inferno. Era o porta-voz das legiões malignas e estava tentando confundir Jesus. Primeiro, afirmou que aquele era o seu lugar de agir e que, portanto, estava fazendo o que era de seu direito. Jesus não lhe deu resposta. A seguir, o demônio procurou confundir o Senhor Jesus, dizendo que ainda não havia chegado o tempo de sua destruição. Novamente, o Senhor não entrou em diálogo com ele. Quando o espírito maligno fez sua última investida, declarou que Jesus é o Santo de Deus. Por que ele disse aquilo? Porque sabia que como Deus, o Senhor, não podia agir livremente aqui na terra, não tinha o direito legal, ela fora dada ao homem, o qual, com obediência e o pecado em Adão, perdera para Satanás o direito de governá-la. Por isso, o diabo foi o príncipe deste mundo, até a vitória de Cristo na cruz do quê, pessoal? Na cruz do Calvário. Então, pessoal, isso aqui é algo importante assim. Por quê?
Você sabe que o Adão, quando ele veio sobre a face da terra, foi o primeiro homem, né? Você sabe que Adão, quando ele veio sobre a face da terra, foi uma coisa interessante, porque ele dominava sobre a terra. Ele tinha domínio, né? O homem foi criado para isso, para dominar. Então entenda bem, quando ele veio sobre a terra, ele estava dominando tudo, inclusive os animais, pessoal. Os animais, eles respeitavam Adão. Inclusive foi Adão que deu nome a todos os animais, entenda bem. Ele deu nome a todos eles. E o que acontece aqui? Quando Adão peca, né, ele comete o pecado, ele perde aquele direito. E o diabo ele tem todo o direito de vir sobre o povo agora. É isso que aconteceu. Mas lá na frente, a gente sabe disso, né? Aparece um outro Adão, que se chama quem, pessoal? Jesus Cristo, né? Foi o próximo Adão. E o que aconteceu? Ele veio nos trazer a nova vitória. Que vitória é essa, pastor? Que o diabo agora não pode mais tocar em você se você aprender a usar a autoridade que lhe foi dada. Amém, Jesus? Você tinha perdido essa autoridade, você perdeu. Por exemplo, um policial, certo? O policial ele tem o direito, né, de exercer a sua autoridade na rua, sim ou não? O policial tem esse direito. Ele pode parar uma pessoa na rua e falar, opa, para aí, coloca a mão na parede, né? Vê um ato suspeito, é a primeira coisa que ele vai fazer. Mas se ele comete um ato na rua, talvez ele nem foi culpado daquilo, né? Nem foi ele que fez. Mas tem uma situação, aí diz que a corregedoria, né, vai em cima daquele policial, ele perde o direito de exercer essa autoridade. Vai ser tomada a carteira dele. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu na rua que ficou suspeito. Aí a justiça vai lá e toma o direito dele naquela hora. Ó, a partir de hoje, você não pode mais ter esse direito não. Me dá aqui sua carteira, como fala lá o distintivo, né? Me dá aqui o distintivo, me dá aqui seu armamento. A partir de hoje você não tem mais direito disso não. Acabou. Você está expulso da polícia. Ou seja, o rapaz foi expulso porque cometeu algum ato lá que foi suspeito e aí tomaram a carteira dele. Ficou um tempão expulso. Só que o que aconteceu? Ele vai chamar quem para defender ele? Um advogado, certo? Aí ele chama o advogado. O advogado vai lutar por ele, vai batalhar por ele. E vai continuar lutando na justiça, Aí o que aconteceu? O advogado conseguiu provar que aquele policial não tinha feito nada. Ele era um homem que, na verdade, não foi nada daquilo que aconteceu. Ele conseguiu uma câmera de segurança, ele conseguiu um documento, ele conseguiu uma testemunha, alguma coisa aquele advogado conseguiu. E provou que aquele policial era inocente, que não tinha feito nada. O advogado provou isso. E o que vai acontecer agora? A justiça vai lhe dar novamente o direito de exigir aquilo que lhe foi dado. Amém, Jesus? Entendeu, sim ou não? Ele recebeu o direito novamente. Por quê? Porque foi provado que ele não tinha feito nada naquela hora. É a mesma coisa com Jesus. Jesus ele te deu esse direito, né, novamente, para você exercer essa autoridade que lhe foi dada. O que cabe a você fazer agora? Exercer essa autoridade. Ele te deu essa autoridade. Amém, Jesus? Você foi justificado. Quando você se entregou a Jesus, você foi justificado. Um advogado bateu o martelo lá. E seu advogado é o nosso Senhor Jesus. Amém, pessoal? Continuando aqui o nosso estudo. Diz assim, o último parágrafo aí de cima. Diz assim, o demônio estava insinuando que o Senhor Jesus não tinha vindo em carne, que ele estava ilicitamente agindo no mundo. Contudo, tal acusação era falsa, pois Cristo entrou pela porta e não pela janela, como um ladrão, que é o nascimento humano. Ele deixou sua glória, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. Após ter ouvido todas aquelas mentiras do porta-voz do inferno, o Senhor agiu ensinando-nos o que fazer com o inimigo. Ele mandou que o diabo se calasse e saísse daquele homem. Então, a legião teve de sair, sem fazer mal algum, aquela o quê, pessoal? Aquela pessoa, ou seja, o sofrimento acabou. Amém, pessoal? É isso que Jesus faz. Ele faz o sofrimento acabar. Ele faz o sofrimento sair das pessoas. Por isso que eu falei para você, amanhã tem a reunião do que aqui? Reunião das mulheres, né? MQV, né? Amanhã tem a reunião das mulheres aqui na igreja, 9 horas da manhã, né? Pleno sábado. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que ajudar essas pessoas que estão sofrendo a entender isso aqui, pessoal. Que elas não precisam sofrer. Que elas não precisam passar por tudo que elas estão passando aí fora, pessoal. É isso que você precisa ajudar essas pessoas a entender esse propósito de Deus aqui. Você já entendeu isso daqui, sim ou não? Quem entendeu? Levanta a mão.
Todo mundo entendeu? Você não pode sofrer. Você já é mais do que o quê? Do que vencer. Só que agora você tem que ajudar essas pessoas a entender isso aqui também. Tem mais gente para aprender isso, pessoal. Se a gente pudesse compartilhar dessas palavras com todo mundo da face da terra, imagine como é que seria o mundo hoje, pessoal. Todo mundo adorando a Deus, como é que seria? Seria lindo, sim ou não? Bom, seria maravilhoso. Então ajude essas pessoas a vencer todos os dias em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bom, tem muitas pessoas por aí precisando, tá? Muitas pessoas por aí precisando de um auxílio, precisando de alguma coisa. Tem tanta pessoa por aí, pessoal, que está precisando de você, tá bom? Não se esqueça de ajudar essas pessoas aí em nome de Jesus, tá? Aí diz assim, ó, mais que vencedores. Diz assim o que eu estudo, ó. Como vimos em Romanos 8,37, a palavra de Deus nos garante que em tudo somos mais do que vencedores. Porém, para que isso ocorra, é importante o cristão saber qual é a sua condição diante de Deus, do diabo e de todas as coisas, bem como quais são os seus direitos e privilégios. Após o Senhor Deus ter criado o céu e a terra, do pó da terra ter feito o homem, ele o abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Vemos por esta afirmação da palavra que o homem era originalmente mais que vencedor sobre todas as circunstâncias. Foi assim que Deus o fez. Porém, ele errou, atraindo o Senhor e, por consequência do pecado cometido, deixou de desfrutar da presença de quê, pessoal? Foi aquele negócio que eu falei com você sobre o policial, lembra? Acabei de falar. O policial perdeu o direito porque cometeu algum ato. Mas o advogado entrou e ele deu novamente o direito daquele policial a exercer aquela autoridade. Amém? Foi o que Jesus fez por nós. Continuando. Satanás então passou a ter o direito de estar no mundo e de ser o seu Deus. Assim ele ficou reinando no mundo até que fosse destronado pelo último Adão, o Senhor Jesus. Graças a Deus, já o que, pessoal? Então fala assim, ó, graças a Deus, já ocorreu. É isso aí. Continuando. Diz assim, ó, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito, o que, pessoal? Você sabe qual é a diferença do Adão para Jesus? Quem sabe a diferença de Adão para Jesus? Sabe qual é a diferença de Adão para você? Não sabe? Pastor, é uma pegadinha? Mais ou menos, só para implicar com vocês um pouquinho. Irmão, quando você nasce, o que você nasce agarrado com a sua mãe? Vamos lá, mulherada, quem tá vendo? Não é isso, sim ou não? Vocês sabem bem disso, não é? Então, você nasce agarrado no cordão umbilical, não é? O que você tem nessa região aqui da barriga? Adão tinha isso? Adão não tinha umbigo. Por quê? Porque ele nasceu de mulher. Ele nasceu do pó da terra. Essa é uma das diferenças. Amém, pessoal? Adão não tinha umbigo. Você tem ou não tem? Procura aí seu umbigo aí. Tá aí ou não tá? Tá aí, né, pessoal? Glória a Deus. Você tem umbigo, mas Adão ele não tinha. Por quê? Porque ele não foi nascido de mulher, não tinha cordão umbilical. Certo? Essa é uma das diferenças. E a outra, pastor, é que ele perdeu o direito lá e você não pode perder. Amém, Jesus? Você tem que permanecer na fé. Glória a Deus? Amém? Permanece aí na fé em nome de Jesus, tá? Vamos lá, onde que eu parei? Penúltimo parágrafo aqui, né? Diz assim: se a palavra do Senhor declara que tudo já foi feito, não temos mais de nos submeter ao diabo, nem aceitar o sofrimento. Além disso, somos considerados pelo Pai como idôneos para participar de suas bênçãos, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 12 ao 13. Deus espera que aceitemos em nossa condição e que passemos a agir como mais do que vencedores. O diabo sabe que essa é a nossa real situação e que ele tem de obedecer a todos que descobrem essa verdade. Mesma coisa do policial que eu falei,
não tem diferença, tá? O diabo sabe bem disso, que o próprio Jesus já te deu uma carta novamente para você voltar às práticas divinas. Jesus te deu essa carta, você tem uma carta na mão hoje, pessoal, para você voltar a exercer essa autoridade que lhe foi dada. Amém, Jesus? Não deixe de exercer, não. Tem que exercer essa autoridade em nome de quem? Em nome de Jesus, tá? Vamos aqui, ó. Ser mais que vencedor e glorificar a quem? A Deus. A Bíblia diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz assim, devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre. Como, pois, poderemos ser considerados mais do que vencedores, se estivermos sendo consumidos por moléstias, as quais a Bíblia garante que não pertencem a nós, pois Jesus já as levou? Também temos de ordenar que todo pecado saia do nosso espírito, porque do contrário será impossível ser mais do que vitorioso. A nossa redenção é o que, pessoal? É real. Somos território liberto. Portanto, a escravidão sobre a nossa vida terminou. O poder do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais do que o quê? Mais do que o quê? Mais do que o quê? Mais do que vencedores. Amém, Jesus? Irmão, Jesus te fez mais do que vencedores. Você já recebeu o presente de alguém? Quem já ganhou um presente? Levanta a mão. É bom ganhar presente, pessoal? E dar presente é bom? É também? Glória a Deus, amém. Quando a gente tem uma festa para ir, minha esposa, a minha esposa tem essa coisa com presente, né? Ela vai em festa, ela quer dar presente para as pessoas. Vamos comprar um presentinho, não sei o quê. Eu falei, caramba, ela já vai comprar presente, Jesus amado. Aí o pastor já pensa no bolso, né? É assim lá na sua casa também? Quem gosta de dar presente? Levanta a mão. Você gosta de dar presente? Tá. Mas você tem alguém em casa que não gosta de dar presente? Tem? Levanta a mão. Tem ou não tem? É o homem, não? O homem é assim? Bom, o culto das mulheres é amanhã, tá? Deixa para falar dos homens amanhã, porque eu tô aqui também, pessoal. Tá amarrado, tá? Mas veja bem, geralmente a minha esposa, quando vai dar um presente, ela vai comprar um presente para a pessoa. Ela dá para a pessoa, né? Por exemplo, se eu te desse um presente, vamos fazer o contrário. Se você me desse um presente, tá? Eu não estou pedindo presente para você não, hein, pessoal? Tá amarrado. Mas se você me desse um presente, tá bom? Vamos supor que você tenha me dado um presente. E você me deu um presente bonito. O que você espera que eu faça com aquele presente? Não, tá. Eu recebi, eu vou te agradecer, tudo bem. Mas o que você espera que eu faça com o presente? Que eu use o presente. Sim ou não? Porque você me deu um presente. Puxa vida, se você vê que eu não estou usando o presente, vai ficar chateado. Certo? Poxa, pastor, dei um presente pro pastor, o pastor não usou até hoje. Quer dizer, possa ser que eu tenha usado em casa também, né? Ou outro lugar, mas tudo bem. Mas você vai ficar observando, o pastor não usou o presente que eu dei. Será que ele não gostou? Não é assim? Né? Será que o pastor não gostou do presente que eu dei para ele? Será que ele ficou meio aborrecido desse presente? Será que não agradou muito o pastor? Porque eu não vejo ele usando esse presente, né? Por quê? Porque você espera que eu use o presente, certo? É como se eu estivesse fazendo uma desfeita com o presente que você me deu. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, entenda bem. Com Jesus é a mesma coisa. Ele te deu um presente. Sim ou não? Qual foi o presente que ele te deu? O direito de exercer a sua autoridade. Ele te deu esse presente. É um presente que ele te deu. Se você não usa esse presente, você está se desfazendo daquilo que ele te deu. Está entendendo, sim ou não? Então tá bom. Se manifestar um demônio lá onde você mora, o que você vai fazer? Vai expulsar ou vai me ligar? Pastor, vem aqui, pastor. O negócio tá feio aqui, o negócio. Vem cá, pastor, pelo amor de Deus. Ô, irmão, não posso não, hoje eu estou ocupado aqui, pastor, eu estou mandando um obreiro. Pelo amor de Deus, não está dando negócio aqui não, tá sério. Né, pastor, não tem autoridade para isso não. Tem sim, pessoal. Você tem. Né? Foi nos dado poder a expulsar demônios, curar enfermos. Amém, Jesus? E isso é um presente que Jesus te deu. Se você não usar, ele vai ficar chateado com você. Você quer que Jesus fique chateado com você? Deus me livre, né, pessoal? Quem quer problema com Jesus? Você quer problema com ele? Você quer o quê? Você quer amar Jesus, né?
Quem quer amar Jesus? Levanta a mão. Quem ama Jesus? Pronto. Você ama Jesus? Então não desfaça do presente que ele te deu, não. Amém, Jesus? Use esse presente que ele vai ficar muito feliz com você. Glória a Deus. Vamos lá? O último estudo aqui. A nossa condição. Olha o que vai dizer. Nas lições anteriores, temos aprendido que somos nós que fazemos a diferença. Que é a nossa atitude que define o que realmente somos. Logo, dizer simplesmente que em tudo somos mais do que vitoriosos, mas não agir segundo as Escrituras, não o quê, pessoal? Você entender isso aqui? Sim ou não? Se você falar que você é vitorioso, olha para mim, marca onde você está aí, já vou voltar, olha para mim. Você fala assim, eu sou mais do que vitorioso, mas se você não faz o que te ensina na palavra, não adianta de nada. Você tem que falar que você é vitorioso, mas fazer o que está escrito na palavra de quem, pessoal? De Deus. Aí sim vai adiantar alguma coisa, tá? Aí continua aqui, ó. Ao contrário, faz com que sejamos vistos como o quê? Como mentirosos. Irmãos, é assim, vamos lá. Quem já comprou aqui um armário? Levanta a mão. Quem já comprou um armário? Quando você comprou um armário, por exemplo, geralmente você chama um rapaz para montar o armário, né? Mas de vez em quando você quer dar uma de mexilhão. Aí você quer montar o armário sozinho, né? Tem gente que é assim, né? Não, deixa comigo. Homem geralmente é assim. Deixa que eu faço. Eu sei fazer esse negócio aí. Já aconteceu lá na sua casa lá? Deixa que eu faço, deixa que eu vou fazer esse negócio aí. Aí o homem bota a mão para fazer o negócio lá. Aí quando você vê, deu tudo o quê? Tudo errado. Fala, caramba, você não falou que você sabia mexer? Aí você vê, o armário, a parte de baixo está em cima. A parte lateral está no meio. Aí quando você vê o armário, em vez de estar em pezinho, está assim. Está todo de lado, pessoal, né? Minha esposa está rindo aí, tá dando risada não. Viu? Eu já fiz isso lá em casa? Já um pouquinho. Já? Não, mais ou menos. Tá. Não precisa falar não. Fala nudez do pastor não. Amém, pessoal? Mas é assim, de vez em quando você pega um armário para montar, se você montar sozinho, e você não prestar atenção no manual que tem um armário, todo armário tem um manual, não tem? Quando você começar a montar de qualquer jeito, como é que ele vai ficar, pessoal? Vai ficar todo torto, né? É igual aquele louvorzinho de criança. Havia um homenzinho, morava numa casa, entendeu? O armário fica todo torto, fica balançando assim, né? Por quê? Porque você não usou o manual. Para você montar alguma coisa, você tem que usar o quê? O manual. Certo? Escangalhou uma geladeira, alguma coisa, você vai olhar onde? No manual. De preferência antes de chamar alguém. Para você não ser enrolado. Entendeu? Você tem que olhar o manual. E se você estiver passando uma batalha, uma luta, você tem que olhar onde também? No manual. Sim ou não? E qual é o seu manual? É isso aí. Entendeu como é fácil? Não é a gente que complica as coisas de vez em quando? Se uma geladeira quebrar, você vai olhar onde? Fala, pessoal. No manual. Uma televisão quebrou, você vai olhar onde? O carro escangalhou, você vai olhar onde? E o crente? É isso aí, irmão. Esse é o manual. Entendeu agora? Aconteceu alguma coisa, você corre pro manual. Ai, pastor, estou precisando fazer um negócio aqui e aquilo outro. Eu vou te trazer uma palavra do quê? Do manual, da Bíblia. Claro que eu não vou trazer você o manual da televisão, tá amarrado. Mas vou trazer o manual da Bíblia, a palavra de Deus para você, amém? E aí você vai compreender. Vamos lá. Último parágrafo, diz assim, ó. Tome agora mesmo a palavra do Senhor. Vira para o seu irmão do lado e fala isso, ó. Tome a palavra do Senhor. Isso. Continuando. Tome agora mesmo a palavra do Senhor, ao pé da letra, e declare-se mais do que vencedor em qualquer situação. Você já foi considerado pelo Pai como idôneo. Portanto, use os seus direitos e não deixe mais o diabo enganá-lo. Tudo depende de quem, pessoal? Fala assim, ó, tudo depende de mim. Isso. Agora é sua hora. Assuma sua posição no mundo espiritual e seja para a glória de Deus mais do que o quê? Mais do que vitorioso. Amém? Ou seja, tome posse da sua vitória, tome posse da palavra de Deus. Amém, pessoal? Aqui atrás, como eu tenho falado com vocês já todo culto, né? Eu tenho falado com vocês que aqui tem um questionário, tá, pessoal? Até mostrar pro pessoal de casa aqui, ó. Aqui, ó.
Tem um questionário, tá bom? Tem um questionário aqui atrás, aqui em nome de Jesus. É fácil de responder. Se você prestou atenção nessa palavra de hoje, é muito simples você responder. Por exemplo, no número 1 está dizendo assim, ó. Após termos aceitado Jesus como Salvador, o que devemos fazer? Letra A, tê-lo como nosso ídolo. Letra B, tê-lo como nosso padrão. Ou letra C, não fazer nada? Letra B, tê-lo como nosso padrão. Amém, pessoal? É simples. É tudo que está aqui nas Escrituras Sagradas. Você faz esse questionário, é muito bom. Quem gosta de café? Tomar um cafezinho. Levanta a mão. Tá, quem gosta de chá? Chazinho? Chazinho vai? Mais ou menos. Então você gosta de um cafezinho, gosta de um chazinho. Quem gosta de pão? Agora eu quero ver. Pão, levanta a mão. Ah, pão é a maioria, né? Você gosta de pão. O que você vai fazer então? Na hora que você estiver comendo seu pãozinho, tomando seu café, você faz o questionário na sua casa, pessoal. Amém, Jesus? Faz direitinho. Em vez de ficar lá no TikTok, em vez de ficar lá no Instagram, Facebook, em vez de ficar no WhatsApp, vendo um monte de vídeo na internet, vai para cá, o questionário. Isso vai edificar você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. E você de casa, que Deus abençoe, Deus prospere sobre a sua vida. Vem buscar Deus na igreja, sai do sofá, vem para cá, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Vamos aplaudir.